Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, passou por exames e foi medicado, está internado, neste momento está internado aqui, e a previsão de alta do Tite vai ser de amanhã, sábado. O Tite foi medicado e foi revertida essa arritmia com medicamentos apenas, não passou e não vai passar por cirurgia, mas por conta de todo o cuidado com o Tite, claro, a saúde em primeiro lugar, ele a partir de amanhã, quando tiver alta, essa previsão de alta, aí ele vai ficar por 48 horas de descanso. Como o Flamengo joga domingo, 20 horas no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, quem vai comandar a equipe vai ser o seu filho e auxiliar, o Matheus Bach, claro que tem os outros integrantes ali também, o Kleber Xavier, César Sampaio, vai ter todo um corpo ali da comissão técnica, mas o Tite vai ficar um pouco recolhido de casa, observando, estava esbaforido até ali depois da viagem lá do jogo em si, né? Lá em La Paz, a gente pôde observar, e os relatos é que, de fato, o Tite teve essa palpitação, esse mal-estar e estava se sentindo mal, algo bastante incomum, que ele é geralmente mais calmo, ficou até um pouco mais agitado nesse momento. E os jogadores do Flamengo, muitos e muitos deles passaram mal, tiveram náuseas, vômitos, dor de cabeça intensa e todos eles necessitaram de oxigênio, um auxiliar assim, durante essa passagem por La Paz. Então foi um tanto quanto dramática essa passagem do Flamengo, não só pela disputa da partida, mas por conta de todo esse ambiente mais hostil, por conta da natureza, da altitude, 3.600 metros do local do jogo, né, o estádio, e 4.000 metros quando se chega em La Paz, no aeroporto. O Flamengo permaneceu em Santa Cruz de la Sierra, foi horas antes da partida para La Paz, e aí chegou lá, teve esse problema com o Tite. Mas treinador, repetindo, medicado, foi revertida a arritmia cardíaca com medicamentos, não será necessária uma cirurgia. A boa notícia, 48 horas de descanso, e aí na segunda-feira ele volta ao CT e na quarta-feira viaja para Salvador para comandar o Flamengo contra o Bahia, se tudo ocorrer como está neste momento agora, às 18h16 de Brasília, como diria o nosso amigo Cícero Mello. Perfeito, Pedro. Boas notícias. Essas 48 horas de observação vão ser importantíssimas, né, para que ele possa viajar sossegado. Te agradeço essa atualização direto de Copacabana, ali Zona Sul do Rio de Janeiro. Um beijo pro Pedro. Vou deixar vocês aqui também. Eu sei, imagino, o Fábio jogou, né, foi atleta do Tite. Mandarem um beijo rapidamente antes da gente falar desse Flamengo, porque eu imagino que todos vocês estejam desejando que ele fique bom logo, né, Fábio? Claro, que notícia boa, né, que já não... pelo menos com medicação já resolveu o problema, não é nada cirúrgico, né? Sim. Que ele possa descansar. Vamos ver se ele vai conseguir descansar esses 2 dias, né? Conhecendo o Tite, mas que possa ficar do lado da esposa, dos filhos e que volte 100% aí. Descansa um pouquinho, professor. Tomar um ar é bom, né? Precisa, né? Porque às vezes as pessoas falam que... a gente sempre diz o seguinte, tem gente que sofre na altitude de alguma maneira. Duda Gonçalves, Fernando Campos, Paulo Calçade, muita gente da nossa equipe passou mal na altitude. Isso é um fato. Então a gente não consegue dissociar essa ligação dos 3.660 metros para a dificuldade respiratória, dor de cabeça, náuseas e essas coisas todas. Aí você agrega a isso o momento de tensão durante o jogo, a expectativa do time para se classificar. O Tite sabe que ele estava precisando do resultado. O resultado, o jogo muito que enrolado. O Flamengo não conseguia ser o Flamengo. E aí a gente vê, eu acho que isso aconteceu com o Tite, pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer ser humano, não importa se é mais novo ou se é mais velho. Eu já vi jogador com 18 anos, 20 anos não conseguir jogar, e eu já vi jogador com 35, 36 jogar com tranquilidade. Então, Tite, o que eu desejo para você é a sua recuperação o mais rápida possível para você retornar àquilo que você mais gosta de fazer, que é trabalhar com futebol. É isso que a gente espera, que você consiga a sua recuperação, porque você é um cara especial. O Mauro já destacou um pouquinho antes do intervalo, né, Mauro? Claro, mas manda um abraço. Adenor, que você melhore, né? Não, que melhore bastante. O Fábio falou assim, que aproveite com a família e tal. Pô, precisa internar para fazer isso, senão ele não consegue. Não para, né? Calma, Tite. E ontem, assim, na entrevista, eu não achei cansado, não achei que ele tinha alguma coisa que
acabaria É que a indo entrevista para do isso, visitante né? são 15 minutos depois do jogo. Uhum. Acabou o jogo, o visitante tem que ir para dar entrevista. Aí quando ele sai da 30 minutos, entrevista, vai pro vestiário, é que aí parece que ele passa mal e aí foi atendido dentro Foi da depois da vestiário. entrevista, né? E na entrevista ele fala da mulher, exatamente o que eu peguei agora, que o Fábio falou, porque ele falou, pô, vou voltar para casa, sabe? Obrigado pela minha mulher que me aguentou esses dias todos que eu fiquei com uma tromba desse tamanho, por causa da derrota, né, pro Botafogo e tal. Então pensei que ele ia ter um dia agradável hoje com ela, fazer um churrasco, sei lá, enfim, mas que estejam bem aí, possam conversar no hospital. Acontece com todo mundo, me surpreendeu que a maioria, né, ele não precisou mexer no intervalo, a maioria ele aguentou, os caras que jogaram os primeiros 45, permaneceram em campo para o início do segundo tempo e tal, mas sofrem. O Flamengo usou uma estratégia, o menino falou que como é que foi a expressão do Gerson, que jogar lá é... Ai, meu Deus. Não me lembro a expressão, mas enquanto você pensa na expressão, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fechar esse capítulo do Tite com um beijo grande pra ele, porque aí vai dar pra falar de tudo isso que você quer falar. Coloca a imagem do jogo aí pra gente, porque foi uma derrota, mas foi uma derrota na altitude, com 7 desfalques importantíssimos pro time do Flamengo, já que a gente não chegou à conclusão aqui de se eram efetivamente titulares ou não todos os desfalques, né? Todos não, mas a maioria pra mim sim. Mas foi doce, Pascoal? Sabor doce, porque valeu uma classificação para o Flamengo. Você pode dizer, o Flamengo foi naturalmente o Flamengo? Isso. Não, o Flamengo teve oportunidades para definir o placar, em alguns momentos sim, né? Mas eu acho que o goleiro do Flamengo, o Rossi, teve uma atuação espetacular, espetacular a atuação do Rossi, foi bem demais. O Gerson saiu depois no momento lá da partida, ele acaba saindo já no segundo tempo, já na parte final do jogo, né? Ele é substituído. E entendo realmente tudo isso que aconteceu com o Flamengo. Eu acho que eu já vi time brasileiro ir lá e não sofrer tanto. Mas já vi time que foi lá e sofreu demais, não consegue nem jogar direito. E o Flamengo entrou aonde nessa conta aí? O Flamengo entra numa situação de que se esforçou demais para garantir a classificação. E eu acho que esse esforço aí, ele foi compensado pelos jogadores dentro de campo, com a vontade dos jogadores, pela busca pelo resultado e a tentativa de fazer o melhor. A gente via que alguns jogadores do Flamengo não estavam no seu normal. Sim. Alguns jogadores, pela movimentação, do que pode fazer, do que a gente sabe que o jogador pode produzir, né? Por exemplo, o Léo, que jogou no meio campo, Ortiz, parecia que não sentia nada, né? O lateral esquerdo do Flamengo já sentia um pouco. Na hora do gol, ele não presta atenção. Olha lá, a hora do gol. É ele que tem que chegar, mas ele não chega. Mas aí não foi altitude. Terceira vez, quarta que leva um gol assim, parece gol repetido, inclusive. Parece gol repetido. É sinistro que o Gerson disse que jogar lá é sinistro. Tal, mas ele aguentou 80 minutos. E veja, onde a gente comentava sobre a estratégia. Eu já fui lá algumas vezes com times diferentes, com seleção diferente. Falei ontem aqui sobre isso. Uns querem chegar 3 dias antes, porque acham que em 24 horas você resolve a dor de cabeça e joga. Outros querem chegar em cima da hora, como foi o caso do Flamengo, porque aí não dá tempo de ter dor de cabeça, porque só vai acontecer 24 horas depois. Não. O Tite passou mal, o Gerson também teve dor de cabeça, mas só substituiu 3 jogadores para o jogo na altitude. É porque os caras estavam aguentando ou porque o banco também não trazia confiança, né, Fábio? Tem essa também, né? Sem dúvida, eu acho. É muito menino no banco, né? Eu não sei se o Bruno Henrique ficou no banco por estratégia ou se realmente não tinha condições de jogar os 90 minutos. Eu concordo nos dois, porque como estratégia você tem um cara de velocidade para usar no segundo tempo. Que quase deu certo numa bola ali. De repente seria interessante para você já não queimar seu cartucho logo de começo, até porque tinha uma vantagem de 2 gols de diferença, né? E realmente as opções... A torcida do Flamengo reclamou muito dessa escolha, assim, do Bruno Henrique não ter começado jogando, porque na percepção do torcedor... não foi isso não, hein? A torcida como? Aí eu vou fazer aqui no Tite. Porque na percepção... A torcida quem? Quantos milhões? Gente, a torcida do Flamengo reclama de tudo. Se começa com o Bruno Henrique, gastou um Mas deixa eu só acabar de falar, porque o que a torcida do Flamengo fala é que se o Bruno Henrique tivesse começado jogando, a percepção que se teria é que aprofundaria mais o campo. Definiria o placar ele de repente teria mais espaço e seria mais letal do que o Carlinhos, que ficou ali recebendo bola aérea de qualquer maneira
e não tem nem a característica de carregar a bola como tem o Bruno. Exato, então, mas aí, por isso que eu te falo, Dan, são estratégias. Às vezes, pensando pelo lado da comissão, de repente, no começo, primeiro tempo principalmente, o Bolívar vai vir um pouco mais para cima. Você tem um cara de que segure um pouco mais a bola, ajude na bola aérea e deixar o Bruno para o segundo tempo, para realmente, se você precisa dessa velocidade. Se de repente vira 2-0 para o Bolívar, você precisa da velocidade para o segundo tempo. Você já gastou o Carlinhos, você já gastou o Bruno? Você não tinha tantas opções. Aí você vai virar o jogo com o Carlinhos? Exatamente. Eu acho que foi certíssimo o seu Carlinhos, certíssimo. Exatamente. Por isso aí o time vai vir para cima, a gente segura, no segundo tempo põe o Bruno, que quase saiu o gol, saiu uma expulsão, porque se é o contrário e não funciona no primeiro tempo, não tem alternativa. De repente pode discutir não tem alternativa. Porque demorou, que ele entrou com 78 minutos. De repente poderia ter entrado um pouquinho antes? Poderia. Mas a estratégia de ter começado com o Carlinhos, eu acho que foi acertado. E as substituições também, essa bola que toma o gol do Ayrton Lucas, ele já tinha feito isso contra o Botafogo, o Tite, né? Que até, na minha opinião, não precisava no segundo tempo de colocar o Léo Ortiz como um terceiro zagueiro para abrir um pouco mais o Ayrton, que ele tem dificuldade nessa bola virada, nessa inversão, onde acabou saindo o gol, para realmente fazer uma linha de 5. E depois você fecha, você vai lutar pela classificação no final do jogo, ali já estava todo mundo no sacrifício. Entrou o Davi Luiz. O Davi Luiz salvou. O próprio menino, Everton, né, que entrou. O Davi Luiz entra bem. Eu acho que individualmente não tem tanta crítica, né, Pascoal? Mas assim, eu continuo questionando o sistema que foi colocado. Claro, era altitude, foi 25% de posse de bola, uma coisa que o Flamengo não está acostumado a ter. Mas apesar dos 3 zagueiros, com os 3 volantes e 2 laterais, o Rossi trabalhou muito. Porque a bola chega muito. A bola é muito rápida no campo. A velocidade da bola é diferente. A mim, assim, me chamou a atenção o goleiro. O Rossi, que estava com um tempo de bola sensacional. Sim. Tem uma que a bola cabeceada bate no chão, que ela vai ganhar velocidade, e ele ainda consegue... Aquela em cima que ele espalma e bate no travessão, é espetacular. Foi essa daí não? Foi essa. Foi essa aquela ali? Essa aí vai ser só a defesa dele para você falar, Pascoalzinho. Não, e o Rossi foi espetacular. Não à toa, quando termina o jogo, toda a comissão técnica vai abraçá-lo, né? Porque ele fez a diferença. A entrevista dele também foi muito boa. Quando eu vi alguém pela primeira vez chamando a atenção do torcedor, no caso dele, chamando do torcedor dele, mas os outros caras não chamam, que existe um adversário. Sim. Que também tem uma estratégia para ganhar. O Flamengo foi 4 vezes... Essa defesa aí, essa aí foi espetacular. O Flamengo foi 4 vezes a La Paz, perdeu as 4. Aí ontem tinha que ganhar? Não, então errou na substituição. Então é o Tite que não sei o quê. Ou os jogadores. Gente... Toda vez que vai para altitude, a gente faz o trocadilho com atitude. Eu achei que o Flamengo teve atitude, sim. Os caras aguentaram o primeiro tempo, voltaram para o segundo, só foi preciso... Não é que só foram necessárias 3 substituições. Aí tem uma falha que o banco não credencia tanto. Olha lá, o total... 20, esse é só do... Só as defesas que ele fez. Foram 8 contra 7 defesas. E eles sabem tirar proveito disso na altitude. Eles finalizam muito de fora da área por causa disso, da velocidade. Lugar, né? Então, a maioria das finalizações, ela vem de fora da área, que dificulta muito pro goleiro. A bola dá uma mas voada. esse número, óbvio, que aumenta ainda mais, por causa que eles sabem jogar na altitude. A bola vem variando. Ele quis dar uma valorizada, porque do outro lado... Gente, em 83, o Bolívar era muito pior do que o Bolívar de hoje, né? Sim. 83. O Flamengo foi lá, cara, com o Zico, o Júnior, Adílio, Moser, Leandro. E não ganhou, tomou de 3-1. É difícil jogar lá. Esse é um jogo que vai ter um asterisco sempre. Não tem jeito. A altitude, ela coloca as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que vale a classificação nesse caso, cara. Quando se vai jogar... Mas o Rossi foi o melhor em campo. Mas tinha que ser. Mas se não toma de 5. Outros times que foram lá que o goleiro não foi bem. E a maioria das vezes o melhor em campo foi o Rogério Ceni e Cássio. Das vezes é natural, né? É natural. O Rocher foi o melhor do Inter, quando o Inter esteve lá. Óbvio que os caras vão chutar muito mais, e é de longe. O Rocher pegou cada bola impressionante no ano passado, lembra? O goleiro do adversário, no caso do adversário do Bolívar, é o que vai mais ver a bola, porque eles vão pra cima. Foi lá e tomou 5 gols de cabeça. Aí o goleiro não foi bem. Antes o goleiro tivesse... Perdeu 5-0. Tomou 5? 5 gols de cabeça. Aí caiu o Carille. O Carille caiu no meio. Era a fase de grupos ainda. Foi demitido o Carille. Foi. A gente lembra. Aí se o goleiro do Carille tivesse defendido a 5, foi a melhor, ele não teria caído, o time voltava bem. Cara, é duro jogar lá, é muito difícil jogar lá. Então, assim, não é um jogo pra gente analisar o Flamengo. Jogou bem, jogou mal. Não, é o que o Gerson falou. O que interessava era a classificação. Agora você tem que olhar pro Flamengo que vai começar. Faz 5 jogos o Flamengo não ganha. 5 jogos, 4 derrotas. Palmeiras empatou, Palmeiras perdeu, São Paulo, Botafogo e ontem. 5 jogos. Aí você começa a falar, Flamengo, agora você vai voltar pra terra, né? Porque lá na Lua, lá no céu...
Agora você tem que E ter desses um outro... 5 com 2 classificações, né? Pois é. Já tinha feito uma vantagem nos primeiros jogos. Você Isso vê? conta também, obviamente. Mas agora, para pensar em o que é para frente, não sei. Eu acho que ele quer também o brasileiro. Ele quer tudo. Tá nas 3, vamos para cima. Tem elenco para Você isso. sofreu lá, Fábio? Aí tem que mudar. Altitude? É. Muito. Eu lembro num jogo em 2003, foi a primeira vez que eu fui contra o The Strongers. Na saída de bola, o cara já chutou do meio campo já. E o Rogério assustou para pegar a bola. Mas todas as vezes que eu fui, eu consegui jogar o jogo inteiro. Eu fui 3 vezes para La Paz e uma em Oruro. Acho que o Mauro estava com a gente. É mais alto Contra o São Oruro, não José, é? mais alto. 3.700, eu anotei ontem aqui. 3.735. Mas depois de jogo, você fica indisposto, você fica enjoado, dor de cabeça. Eu prefiro chegar, jogar e ir embora o mais rápido possível de lá. Chegar perto do jogo e ir Foi o embora. que o Flamengo fez, né? Foi o que o Chegou, Flamengo fez. jogou Pra e mim, já eu acho que essa é a melhor. Inclusive trouxeram o melhor Tite, porque nós já logística. estávamos hospitalizados lá, porque o problema é a altitude, sim. ele ficar respirando lá, exato. Agora, uma coisa que é curiosa, né, em cima disso ainda, pra gente ouvir o Gerson daqui a pouco, acho que tem essa avaliação Sim. dos outros jogos, do entorno da altitude, mas o tempo de bola é muito diferente. O Fábio tá aqui, tá falando sobre isso, e a percepção da gente assistindo o jogo também é essa, né, Pascoal? Que os caras do Bolívar sabem onde a bola vai. Os do Flamengo estão sempre um passinho pro lado de onde ele vai Teve chegar. umas bolas que vinham do meio campo que saíam direto pela linha de lado ou direto pela linha de fundo. Porque mas se quando a posiciona bola melhor. quica, parece que ela fica muito mais acelerada, né? Sim. Ela quica e espirra, aí você não consegue ter o controle da bola. Eu estou falando, eu me assustei com o tempo de bola do goleiro do Flamengo, porque não é natural ele ter aquele tempo de bola. Porque o goleiro sente um pouquinho, porque a bola quica, vai para um lado diferente, a bola vem variando quando é chutada de fora da área, porque essa bola é muito levinha, gente. Sim. Essa bola de material sintético, o Fábio jogou até anteontem, pode falar. Essa bola de material sintético, a bola vem cheia de curva, o goleiro é que se vira para pegar. A defesa que o Rossi faz, que é uma defesaça que ele espalma uma travessão, eu me arrisco a dizer que se fosse aqui, ele conseguiria espalmar para fora ou de repente conseguiria encaixar. Mas lá a bola vem tão rápida e a reação é tão no susto que ela já vai rápida para o travessão. A bola corre muito mais, em alguns momentos do jogo você se sente à vontade, aí você dá um pique, você fica abafado, parece que você não consegue recuperar e é difícil você Tem jogador que dentro ter de essa campo noção não tem do noção tempo que de tá bola. fazendo. Tem cara que fica Como em campo. assim? Perde a organização cerebral, porque ele não tem oxigenação do cérebro. Porque o ar é rarefeito. Isso é uma decisão também que você não dá para prever, sabe? Você não sabe se jogando no Rio ele teria tomado essa decisão, se ele demorou um pouco. Porque é difícil, tudo fica fora do natural, sabe? Sim. Não dá. Se você olhar, o Tite fala um negócio da entrevista, eu acho que é verdade. Chance real de gol, o Flamengo teve mais do que eles. Essa do Gerson e a do Ayrton Lucas. Foram duas no segundo bolas, tempo, né? E aí eles tiveram quantas? Assim, o Rossi defendeu, tal, chutaram 20 vezes. Foram umas 5 ou 6 dentro do gol para a defesa do Rossi, efetivamente. Defesa complicada, sim. Ele fez defesas difíceis, aí eu discordo. Uma do travessão do menino ponta direita, Bruno Sávio, pode ser? Bruno Sávio, Corta brasileiro. o pé esquerdo e chuta no travessão. Olha lá, né? olha essa bola, ó. Dá pra fazer, né? Tem duas chances reais de gol pro Flamengo, né? Mas o que o Mauro quer ouvir é a declaração do Gerson. Quer ver uma coisa? Sinistro, Porque o Gerson sai falando assim, ó, sinistro. não vem com esse negócio de querer cobrar desempenho na altitude, não. O que importa, a gente conseguiu. Vamos ouvir o Gerson. Verdade, resultado muito importante. Vale frisar também que é muito difícil jogar aqui. A altitude é complicado. Não só eu, como outros companheiros meus, estavam ali com muita dor de cabeça. Mas tentamos, fizemos um excelente primeiro tempo, tivemos chance inclusive comigo ali, tive uma chance clara ali de fazer o gol. O goleiro tinha já caído e eu ia chapar a bola, só que aí eu destubiei ali, acabei perdendo chance, tivemos chance com o Nico, com o Ayrton, mas vale a pena ressaltar a classificação, é difícil, fizemos nosso papel de casa no Maracanã. Aqui viemos no intuito de jogar, não viemos no intuito de defender. Infelizmente tomamos um gol ali Tomamos um gol, não sei se foi já com a metade ali do segundo tempo. Aonde, claro, que o adversário jogando em casa com o apoio da torcida vem pra cima, mas seguramos bem ali, o importante é a classificação. Tô vendo que você tá passando bastante a mão no rosto, você tá com dor de cabeça, ainda vocês estão sentindo isso mesmo? Tô com muita dor de cabeça, mas... Flamengo, eu fui no meu máximo, inclusive ali também quando eu levantei um pouco o pé,
Senti um pouquinho a posterior, mas eu acho que foi mais cãibra. Mas fomos na raça, desgaste, parabenizar o grupo. Perdemos o jogo, mas não é fácil. É difícil, é sinistro jogar aqui. Só quem passa que sabe dizer. Vamos falar que a gente perdeu, mas estamos classificados, isso que importa. Obrigada. Ah, não. Aí, ó, mano. Não vou falar não, Jé. Eu acho que é isso aí. Você resumiu o seu raciocínio. O único lance que foi o jeito que tomou o gol, é óbvio que o Tite, quando melhorar, sair lá, vai falar, pô, Jé, não é possível de novo aqui, que é independentemente de altitude ou não, tomamos um gol muito parecido com o que aconteceu contra o Botafogo, contra o Palmeiras e tal. Aquele jeito que tomou o gol, ele vai tentar ver o que está acontecendo. Até perguntaram ontem pro próprio Rossi, pô, de novo ali do lado esquerdo, você não orienta também, como é que é? Isso aí atrapalha. Agora, o resto do jogo, analisar e tal, eu achei que, cara, foi lá buscar a classificação, trouxe. Esquece, vamos ver agora jogar aqui. Aí se jogar mal aqui, opa, por quê? O que está acontecendo? Por que está perdendo tanto? Aí são outros 500. Eu dou um desconto enorme para jogar lá. Sim, não, e tem que dar, né? Porque a gente já falou muito em saber sofrer. Quando se aplica a determinados times, se usa muito essa expressão, porque é a expectativa também do torcedor. Você já jogou em 2 clubes que têm maneiras de jogar muito diferentes, né? São Paulo e Corinthians, o que é satisfatório para uma torcida e para outra. Eu acho que o Flamengo agora, ele tem uma questão que é satisfazer o que a torcida espera como desempenho. Está classificado, está em 3 competições, vai ter uma dificuldade, tem que olhar direitinho essa janela, mas o desempenho precisa ser melhor, tirando esse jogo da altitude, pensando nesses 5 que o Mauro falou. Eu acho que tem elenco para isso, né? E oscila muito. Em alguns momentos na temporada conseguiu fazer bons jogos, principalmente contra o Palmeiras. Eu acho que esse último recorte, né, do jogo do Palmeiras, o primeiro jogo da Copa do Brasil, foi onde o torcedor mais espera enxergar esse Flamengo, né? Mas o Tite, ele tem elenco para isso, tem margem para isso. Óbvio que agora tem muitos jogadores lesionados, mas enquanto isso, com esse desempenho que não vem o que o torcedor espera, é importante você ir classificando, é importante chegando nas fases finais, você está brigando pelo título no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que vai se decidir tudo lá na frente, né? O importante é jogar bem a final. Não adianta você jogar bem umas quartas de final e não passar, mas eu acho que a comissão técnica tem trabalhado nisso, eles sabem disso, essa cobrança do torcedor, a maneira como o torcedor do Flamengo gosta que jogue, né? Eu acho que o Flamengo, independentemente dessas críticas, de gostar como vem jogando ou não vem jogando, chega muito forte nas 3 competições. E daqui a pouco nós vamos falar do Gerson de novo, né? Convocado para a seleção, Sim, Gerson, Pedro, no Flamengo, mais 4 jogadores que atuam no Brasil. Fala, Pascoalzinho, já a gente chega. É bom lembrar que São Paulo e Botafogo estão do lado do Flamengo e do Peñarol. Sim. Então, quem sair de São Paulo e Botafogo, pega quem sair de Flamengo e Peñarol. Então, o Flamengo já está apresentando mais jogadores, está trazendo novidades, já vem mais reforços e vai pegar o Peñarol. O Peñarol é aquele time que você tem que ter atenção o tempo todo. Não é um time, se você assim, vou jogar lá no Uruguai e vou lá jogar no estádio lá do Peñarol, que é novo, né? Foi construído há pouco tempo. Vai jogar lá. Mas lá dá para jogar, não dá para. Lá é osso. É osso. Eles botam pressão do primeiro ao último minuto. Muito obrigado. Ao último minuto. Botam. E o que eles fizeram com o Strongest, que fizeram uma goleada em casa. Eles vão tentar fazer de novo, tem um mês ainda para o jogo, né, Mauro? 18 de setembro a semana. 18 de setembro. Então o Flamengo vai ter reforços, jogadores recuperados, jogadores que vão para a seleção brasileira e vão voltar para o time do Flamengo. Então eu acho muito positivo que o Flamengo tenha esses reforços para jogar essa partida. Lembrando que o Flamengo de novo define lá, né, Pascoal? Primeiro jogo no Maracanã. E com eles aconteceu a mesma coisa. A diferença é que eles fizeram 4 em casa, que é o que o torcedor do Flamengo esperava que quisesse... Porque lá perdeu de 1-0 para o Strongest. Jogou no mesmo estádio, um dia anterior, 24 horas antes. Aguentou correr lá contra o Strongest? Não aguenta. Só que tinham feito 4. Aí está muito mais tranquilo. É o que o torcedor queria que tivesse feito no Maracanã. 4 para viajar tranquilo. Com 2, quando sai um gol que nem ontem, aí realmente o coração dispara. Imagina o do Tite ali, né? Todo mundo, a gente assistindo, dispara o coração, vai dar, não vai dar. Imagina o do Tite, enfim, de todo mundo ali. Mas o Peñarol não aguentou lá também. Mas aí não precisava, já tinha feito 4.
não queria perder. Feito 2, tomou de 1 e se classificou. Essa é a resposta que você está dando para aquele amigo meu, pro Respostinha, porque o Respostinha estava hoje cuspindo marimbondo. Você falou com ele hoje? Falei Tem com ele hoje. isso? Opa, o Não, Respostinha hoje não, é danado. marimbondo ontem, o jogo foi ontem. Eu falei com ele hoje. Continuava irritado? O quê? Ele continua, ele assim, Flamengo, como é que o plano do Flamengo não ganhar esse jogo? O Flamengo tem que ganhar desse time que é muito fraco. Se fosse jogar Campeonato Brasileiro, ia ter que disputar ali para não cair. Eu falei, ô Respostinha, você tem que entender que não é chegar lá e ganhar, não é assim. Tem muitas coisas diferentes que acontecem na altitude. Ele não estava irredutível. Aí já começa a falar, porque esse time joga tudo retrancado, que é um monte de zagueiro, é volante zagueiro, é zagueiro, é outro zagueiro que entra. Calma, isso é difícil explicar. Ele não gosta do Tite, é isso? Não, ele não gosta do formato de jogo. Ele acha que o Flamengo tem que jogar sempre dando show, espetáculo. E não é toda hora que você... Meu avô falava, não é todo dia que tem pão quente. Então não dá para você fazer toda essa manobra. Vai jogar no lugar... O time do Zico ganhou lá? Perdeu de 3-1. Aquele time parece que era bom, hein? Raul, Leandro, Moser, Marinho, Júnior. A defesa parece que era fraca. Adílio e Zico. Tá bom, pra você. Adílio e Zico, tá bom? Nunes, Lico. Não, Tita, Nunes e Lico. É demais. Não, é difícil demais jogar lá. Eu entendo o que o Respostinha quer. Que é exibição toda hora, em todo lugar. Não dá pra dar show lá todo não dia. dá. Não dá. Agora, se começar a não jogar legal aqui, aí ela vai ficar, vou te contar, o Respostinha não vai aturar só ganhar. Ganhou aqui, final de semana é com quem? Bragantino. Matheus Bach vai Quem comandar que jogou o lá Flamengo. ontem que vai jogar esse jogo? Haja fôlego. Então já começa esse problema, hein? Vai pôr todo mundo de novo? É difícil, hein? Acho que tem. O Gerson quer jogar? Tem Copa do Brasil, deve Copa do Brasil tem na Salvador, quarta-feira. Bahia. Então, assim. Fora o primeiro jogo? o segundo em casa. Só Decide em casa, tá. Só que não tem ninguém dos machucados voltando, tem? A previsão era setembro Não, eu para digo agora, pra esse Gabriel final e de semana, não Pedro. tem. Então, não, para esse final de semana não. Pois é, então é aquele elenco de ontem, mais ou menos, com aqueles que estavam no banco, né? Pensa lá em 18, 20K, que tem que jogar. Porque eu achei que, não sei, os caras jogaram demais ontem, passaram dos 45, todos os 11. Foram só 3 substituições. O Gerson foi sair aos 80 minutos. Na parte final do jogo. Aí ele falou, você vê que na entrevista ele fala, uma hora eu achei que sabia se era câimbra ou se eu sentia posterior e tal. Cara, vai pôr ele de novo agora contra o Bragantino? Vai pôr todo mundo? Mas se não colocar, aí tem que colocar os meninos. Talvez, aqui contra o Bragantino ele possa colocar, mas não quer dar mole também no Campeonato Brasileiro. Às vezes é melhor então, colocar menino num jogo de pontos corridos do que em jogo de mata-mata, né? Que um erro pode ser crucial. Claro, De repente, ainda mais na essa seria a altitude, opção né? de dar uma mesclada, colocar alguns meninos para jogar no domingo, até porque chegaram 6h30 da manhã no Rio de Janeiro. Se afastar muito do Botafogo já Mas esse é o problema também, né? Não tem como abraçar tudo. Essa vai ser a grande dificuldade. Se você está com o elenco cheio, aí é uma outra história. Por isso que eu estou perguntando se alguém voltava. Não volta. Volta, na verdade, o Alan, que não jogou na altitude por uma questão coração, médica, né? Agora, aí tem a pegadinha, né? O Wesley pode jogar, Dani, domingo? O Wesley, a gente fez uma avaliação aqui ontem, né, Pascoal? Que o capitão estava falando, tem jogador que machuca no coletivo da madrugada, né? E tem jogador que, assim, lesão na negociação é a primeira vez. Então, vamos ver como é que vai ficar a situação do Wesley, porque eu acho que podem ter dado uma preservada. Claro que é uma especulação, a gente não tem certeza de absolutamente nada, mas foi uma coincidência muito grande, né? O Flamengo está apresentando então, o Michael. A gente vai ver. Michael está apresentado. E o Alan? Você colocaria o Alan ou manteria o Ortiz? Bom, eu acho que o Léo Ortiz arrumou uma posição no time do Flamengo. Eu concordo com o Mauro. Ontem foi... a gente vê o Pulgar jogar, Eric Pulgar jogar, não era o Eric Pulgar. Era outra coisa, né? Outro. O ritmo porque o Eric Pulgar depende muito do tempo da bola para ele dar o bote. Então, quando a bola quica e passa dele, ele já passou da bola. Porque ele está no tempo da bola. Ele calcula o tempo da bola para chegar no adversário. O passe e a velocidade são cálculos que são feitos em frações de segundos para o jogador decidir. Por isso que na altitude é muito difícil.
Porque às vezes você não tem oxigenação no cérebro para fazer toda essa matemática de você chegar na bola, de você conseguir parar o adversário. Às vezes você vai passar, vai fazer uma falta dura. O Gerson fez uma falta desnecessária no meio-campo, tomou cartão amarelo. A bola já estava lá na linha de fundo, mas ele deu uma trombada no cara porque perdeu o tempo da bola. Então, eu acho que eu manteria. Léo Ortiz. Essa dupla me agradou muito. E quando jogou no Brasil, jogando no Maracanã, ou fora do Maracanã, eu acho que eles se completaram muito bem. Porque o Léo Ortiz tem um ótimo passe para a saída de bola. Essa bola vertical dele para chegar nos jogadores de velocidade, essa é uma bola... Ah, Léo Ortiz. Contra o Botafogo, o pai dele foi um baita jogador de futebol de salão. Né? O Ortiz era atacante, né? Pivô, me diz aqui, Fabrício da Fiel. Aí, ó, ações com bola, ele é o segundo, o restante tudo é o primeiro, Mauro. Eu acho muito difícil. E assim, a gente sempre fala que o Fábio pode até complementar depois do Mauro, porque a gente sempre fala, né, que tem jogador que parece que potencializa o que tá em volta. Sem dúvida. E eu acho que ele é um desses caras, assim, não é volante, ele é zagueiro, mas e aí? Não, ele tá indo muito bem ali, tá pedindo passagem. Agora, se tiverem em condição, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta... Arrascaeta não vai estar ainda. Não. Quando tiver, tá lá na time frente. ideal. Esse jogo não tem ainda. Se o Léo vai virar um titular absoluto que nem os outros, aí já acho difícil. Mas agora tá super útil. Eu tô pensando, tava fazendo uma lista de quem poderia jogar. Ele, com tudo que correu ontem, eu acho que ele joga esse final de semana. É contra o time dele, Bragantino. Mas e o Léo ele tem menos minutos na temporada também. Exato. Davi tem mais sequência agora. Tem caras que são mais rodados durante a temporada. O Luiz Araújo, o Carlinhos, o Bruno Henrique. É a turma que vai ter aí para jogar. Lohan. Vai ter que pegar esses meninos. Não entrou nesse jogo também, no estúdio, né? Mas dos que jogaram, assim, que a gente pensa, os zagueiros, não sei, o Fabrício... Não deve estar. Não sei se vai mudar o goleiro, por exemplo, porque o Rossi foi bem demais. O Matheus poderia jogar? O Matheus tem jogado a Copa do Brasil, né? Esse é o combinado do Tite com ele, que ele é o goleiro da Copa do Brasil. Você sabe de uma coisa? Isso é apenas a minha visão. O time chegou hoje às 6h30 da manhã. O jogador não tem nem condição de ir para o ninho do urubu. Vai para casa para dar para baixar um pouquinho a adrenalina. Quando eles chegarem amanhã, é que as pessoas vão saber ao certo o que cada um está sentindo e o que cada um passou. Porque hoje ainda é reflexo do acontecimento. Porque o jogador de futebol, ele não se... no dia depois do jogo, ele tem que... Mas 2 dias depois do jogo é que ele sente mais. Sim, qualquer exercício muscular. Parece um negócio assim meio que absurdo o que eu estou falando, mas a gente tem um cara aqui que foi campeão do mundo 2 vezes com 2 clubes diferentes. Pode dizer isso aqui pra gente. Joga na quarta. Na quinta ele até tá legal, tá faceirinho. Mas na sexta parece que bate um cansaço no cara. Aí você vai jogar no sábado, ele tem que jogar, ele tem que estar sábado, ele tem que estar 100%. Então na sexta ele tem que treinar pouco para chegar no sábado para jogar. Você vai jogar no domingo? É o domingo, 8 da noite. Isso aí é uma certa vantagem entre as qualquer 2 horas que você tem a mais já faz diferença. Para descansar, lógico, exatamente. E dependendo do treinador, às vezes num treino já pronto no sábado, tem treinadores que deixam você, pode descansar, fica tranquilo, mas tem cara que quer te levar para o campo, quer montar uma bola parada. Então vai ser complicado. O time, por exemplo, se ele for mudar muito o time para domingo, ele tem que levar os caras para o campo no sábado. Já é um dia menos de recuperação. Se for mudar, vai usar a gente que está descansada, né? Se for mudar, é porque vai levar essa meninada que não entrou ontem. Aí esses meninos estão mais... saber se o Varela está legal, se o Ayrton Lucas está legal. Isso. O Wesley está recuperado, só tem o Ayrton. O Vinha está machucado, tem o Carbone, que é o menino da base, que pode jogar. E pode botar, que não vai ter problema, viu, meu senhor? É o Léo. Não tem problema, se botar esse moleque, esse Carbone para jogar, não tem problema nenhum, ele vai jogar. É igual eu falei para vocês quando for jogar o Vitor Reis do Palmeiras. Pode botar para jogar, que dá 0 problema. Esse garoto, Carbone, pode botar para jogar, que dá 0 BO. Pode botar que ele resolve a parada. Não tenha medo. Não se precisa ter medo. Igual encaixou o Vitor Reis, se tiver razão, realmente, mas encaixou. Quando eu falei do Vitor Reis, todo mundo falou, será que esse Vitor Reis joga? Joga! Ele é do ramo futebol. Esse Carbone também é do ramo da bola. Então pode botar que ele sabe jogar, não tem problema nenhum. Eu não vejo essas coisas assim. O Flamengo tem muito potencial na base. Sim. Tem muita coisa para mostrar na base. Eu não teria medo se o Ayrton Lucas não tivesse condições, ou não tiver condições, porque o Ayrton Lucas sentiu muito.
O Ayrton, para mim, o Ayrton, o Pulgar, foram os caras que mais sentiram. O Varela, eu não vi, né? O Varela parece que... O Varela estava meio na dele e tal, né? Mas ele correu também. Sim, mas ele não estava naquele modelo, né? Estava mais num modelo inteligente, estou falando. Sim, modelo inteligente. Modelo sabendo se comportar dentro de campo. Ele não estava naquele desespero. Sim. Ele estava mais capacitado para entender o momento do time. Então, legal. Eu acho que o Flamengo vai ter um time em condições de jogar contra o Red Bull Bragantino. Tem duas boas notícias em relação à Libertadores. Uma, não tem altitude no Uruguai. Duas, ainda falta quase um mês e vai ter muito mais gente à disposição. O Tite foi muito honesto ontem na entrevista quando ele foi perguntado sobre o Peñarol, né? Calma, um passo de cada vez, vamos ver. Outro jogo muito grande. Flamengo e Peñarol. Olha a história. Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol, porque eu estou acompanhando 99,9% de Flamengo. E o 1% que sobra um pouquinho, ela é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa muito mal, que não conseguia conversar com ela, e que talvez não fosse o marido que ela gostaria que tivesse. Pelo amor e pela torcida do Flamengo. Porque eu também sou torcedor do Flamengo. A minha esposa também é torcedora do Flamengo. E a gente sente. Então ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia. E talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado a ela também. Porque ela me acolheu. Eu com a minha tromba e com a minha tristeza. Para ter agora essa alegria junto com vocês, Sócio. Ela não deve estar muito contente não, né, que tá lá segurando a mão dele, mas o Tite vai para casa amanhã de manhã, que fique bem rápido, 48 horas de observação. A gente vai estar de olho aqui, o Matheus Bach comanda o Flamengo contra o Bragantino. Formação rápida, você já deve ter visto. Do Flamengo, Gerson e Pedro foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu acho que são convocações de verdade super merecidas, feliz demais pelos dois jogadores. Gerson e Pedro estão jogando muita bola. O que Gerson está jogando é absurdo, absurdo. Inclusive ontem ele foi um guerreiraço em campo, mesmo com muitos problemas físicos por conta da altitude e também por conta de dores musculares. O cara ficou em campo, deu a vida em campo, e o Pedro nem se fala, né? É matador demais, tem o cheiro do gol, a verdade é essa, está fazendo muito gol, e ele já era para ter sido convocado para a Copa América, pelo menos é a minha opinião. Bom para o Flamengo que não foi, péssimo para o jogador que não foi, péssimo também para a seleção brasileira, que não tinha um jogador do nível dele à disposição durante a Copa América. Para finalizar nosso vídeo, galera, Gonzalo Plata, ninguém questionou Marcos Braz e Bruno Spindel na coletiva sobre Gonzalo Plata, e nós apuramos. Na verdade, os colegas do GE soltaram primeiro e nós confirmamos que o Flamengo já tem valores e tempo de contrato acertado e agora está correndo para ter Gonzalo Plata já nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro. Um dos últimos ajustes com o Al Sadd, lá o clube que ele está atualmente no mundo árabe, fez o rubro-negro subir a oferta para 3.650 milhões de dólares, tá? Que dá em torno de 22,5 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do atacante, o Flamengo comprando 30%. E o contrato seria até dezembro de 2028. Então o Flamengo quer comprar assim, um percentual baixo do jogador, mas quer ter o jogador. Vêem, mas como que funciona isso? Ele é dono de 30%, mas ele pode ter o jogador sim, porque o Flamengo compraria 30% dos direitos econômicos dele, 70% ficaria com o Al Sadd, mas o Flamengo seria dono de 100% dos direitos federativos. Direito federativo é diferente de direito econômico, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, por isso que mesmo comprando 30% dos direitos econômicos, o Flamengo poderia ter o jogador, porque compraria 100% dos direitos federativos do jogador. E o Flamengo está correndo para oficializar o jogador e ter o Gonzalo Plata, atacante equatoriano, contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Para isso, o clube precisa inscrever o atleta no bid até terça-feira. Lembrando, o Michael já está no bid, pode jogar contra o Red Bull Bragantino, esqueci de mencionar isso. Ele também será inscrito na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o jogador pode ser inscrito até o dia 9 de setembro.
Isso precisa ser dito também. E agora o Flamengo correndo aí contra o tempo para ter o Gonzalo Plata, atacante equatoriano de 23 anos. Passar agora para vocês que nesta sexta-feira, o portal O Globo trouxe duas informações importantes praticamente cravando as chegadas de dois reforços. De acordo com a apuração do jornal, Carlos Alcaraz será realmente comprado pelo Flamengo por 18 milhões de euros, 111 milhões de reais, e Vitor Hugo será cedido, provavelmente por empréstimo. O Flamengo também conseguiu avanço significativo pela contratação de Gonzalo Plata, do Al Sadd, segundo o Globo Esporte. Depois de nova rodada de negociações, o clube tenta acelerar a oficialização do reforço para agilizar o processo de regularização dele, a tempo de inscrevê-lo nas quartas de final da Copa do Brasil. Para tê-lo nos confrontos com o Bahia, o Flamengo precisa que o nome de Plata seja publicado no Boletim Informativo Diário da CBF até terça-feira. Se a regularização não acontecer até terça-feira, o Flamengo terá de inscrevê-lo até o dia 9 de setembro para que ele atue nas semifinais da Copa do Brasil, em caso de avanço da equipe de Tite. Diante dos passos dados nas últimas horas, o Flamengo tem expectativa de que Gonzalo Plata desembarque no Rio de Janeiro ainda neste final de semana. Um dos últimos ajustes com os árabes fez com que o valor pago por 30% dos direitos econômicos de Plata subisse para 3,65 milhões de euros, 22,4 milhões de reais. Entre Flamengo e Plata já está tudo certo. Seus empresários agora conversam com o Al Sadd para viabilizar a liberação. Os termos acertados prevêem a assinatura de um contrato válido até dezembro de 2028. Plata, de 23 anos, fez uma boa temporada pelo Al Sadd e marcou 12 gols e deu 8 assistências. Na última quinta-feira, o Al Sadd goleou o Al Arabi por 5-0, mas o equatoriano não jogou. Houve um acerto para que ele não atuasse enquanto a negociação não fosse concluída. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.